Olá a todos. Então, dando continuidade à nossa disciplina de geodésia e ajustamento, né? Vamos entrar no conteúdo das projeções cartográficas, tá? Mais especificamente, né, aqui no Brasil, o que nos interessa seriam as projeções do tipo TM, transversa de Mercator. Mas antes de entrar nesse tipo de projeção cartográfica, né, em específico, vamos ver aqui considerações gerais, né, uma introdução às projeções cartográficas. Porque esses sistemas TM eles apresentam uma série de características, de propriedades, enfim, que para uma melhor compreensão a gente tem que ter primeiro ali uma introdução, né, sobre as projeções cartográficas de forma geral, como um todo, tá? Então, a primeira ideia, né, é que uma projeção cartográfica ela vai fazer uma projeção do elipsoide, né, do nosso elipsoide de referência ali, o GRS 80, no caso do Sirgas, por exemplo, né, geocêntrico, enfim, o elipsoide, uma figura tridimensional, né, 3D, curva, né, para um plano, né, para um plano de projeção, tá? Então, um papel, né, como se fosse um mapa impresso, ou a tela do computador, né, um mapa na versão digital. Mas, enfim, é um plano, né, uma superfície plana bidimensional, né? Então, a gente sai de uma superfície tridimensional, curva, né, que apresenta uma curvatura, né, um esferoide, né, que é o caso do elipsoide, para, né, uma superfície bidimensional, né, em duas dimensões apenas. A gente perde a terceira dimensão, que é o caso do plano, né, que é, por exemplo, né, um mapa impresso num pedaço de papel, né, ou um mapa visto na tela plana de um computador, tá, um mapa digital. Então, obviamente, a gente vai ter distorções nesse processo, né? Então, não tem como a gente sair do elipsoide tridimensional esferoide, né, curvo, para o plano bidimensional, né, 2D, plano sem distorções, tá, nesse processo. Tá? Então, isso é uma projeção cartográfica, né? Então, aqui mais figurinhas, né, para ilustrar esses conceitos, né? Então, a gente pode chamar ali o mapa de um planisfério, né, uma planificação, tá, do globo terrestre, né? Então, desse elipsoide, das feições que são, né, projetadas no elipsoide de revolução por meio das suas coordenadas geodésicas, né, latitude e longitude, tá? E a gente vai, então, planificar, né, fazer uma planificação dessas feições do elipsoide, né, para o nosso plano de projeção adotado, né, então para a nossa projeção cartográfica em específico, tá? Bom, então vai haver distorções nesse processo, né, é inevitável isso, a questão é que distorções são essas, né, então a gente vai ver que a gente pode controlar, né, algumas distorções em detrimento das outras, dependendo da nossa projeção cartográfica adotada. Bom, uma vantagem, né, de se trabalhar com as projeções cartográficas, né, porque, claro, a primeira pergunta é essa, né, então, se há distorção, né, se há deformação das feições, né, projetadas ali, representadas, né, por que se trabalhar com uma projeção cartográfica, né, ao invés de trabalhar ali diretamente no elipsoide de revolução, né, por meio das suas coordenadas geodésicas, por exemplo, né, latitude e longitude, tá? Então, uma vantagem é essa, né? Se a gente está trabalhando com coordenadas planas, né, num sistema planificado, a gente pode trabalhar com as coordenadas, por exemplo, no plano cartesiano de coordenadas, né? Então, uma projeção cartográfica, a gente pode trabalhar com coordenadas métricas, lineares, né? Então, com distâncias, né? Então, por exemplo, a gente poderia definir aqui o cruzamento, né, do meridiano de Greenwich com o Equador como um zero de uma projeção cartográfica, por exemplo. Então, esse ponto tem coordenadas métricas 0 e 0. Conforme a gente se afasta para leste, né, a coordenada leste x aumenta. Conforme a gente se afasta para oeste, a coordenada x, né, a coordenada este, diminui, né. Conforme a gente se afasta para o norte, né, a coordenada y, a coordenada norte aumenta. Conforme a gente se afasta para o sul, né, a coordenada y, a coordenada norte diminui, enfim. Então a gente trabalha aqui com coordenadas métricas, né, com coordenadas lineares, tá? Ao contrário da latitude e da longitude, que, como a gente já viu, né, são grandezas angulares, né, são coordenadas angulares, tá? Então, por exemplo, né, 30 graus norte, 30 graus oeste, né, então é um ângulo ali, ou com o plano equatorial, né, ou com o meridiano de Greenwich, enfim,
mas são grandezas angulares, né? Então, a vantagem dessas coordenadas planas de projeção, né, vamos assim dizer, coordenadas de mapa, né, coordenadas norte e oeste, coordenadas métricas lineares, é que é muito mais fácil, é muito mais intuitivo para nós, né, trabalhar com áreas, trabalhar com distâncias, né, quando a gente está trabalhando aí com valores métricos, né, com distâncias lineares, grandezas lineares, do que com grandezas angulares, né. Então, como é que a gente calcula uma distância, né, se a gente tem ali ângulos, né? Então, a gente tem uma latitude e uma longitude de um ponto, que são dois ângulos, né? E a gente tem a latitude e a longitude de um outro ponto, que são outros dois ângulos. Como é que a gente tira uma distância, né, entre esses pontos que são definidos de forma angular, aí, por grandezas angulares, né? Então, essa é uma vantagem das projeções cartográficas. Elas vão apresentar deformações, distorções, mas, em contrapartida, a gente volta a trabalhar ali com coordenadas lineares, né, com coordenadas métricas, né? Assim como era o caso do sistema cartesiano geocêntrico lá, né? Se vocês forem lembrar o x, y, z, né? Porém, né, a grande vantagem aqui da projeção cartográfica em relação ao sistema cartesiano geocêntrico, lá, o x, y, z, é que na projeção cartográfica a gente pode especificar, né, um eixo aqui leste-oeste e um outro eixo norte-sul, né? Então a gente pode trabalhar com coordenadas planimétricas, né? Então num plano horizontal aí, né? Bem como ali, claro, associando ali a altitude elipsoidal, por exemplo, né? Então a gente teria ali a terceira componente como altimétrica, né? Mas a gente projeta do elipsoide, né, latitude e longitude, para coordenadas de projeção, este e norte, e temos assim um sistema planimétrico, né, onde a gente teria uma direção leste-oeste e uma direção norte-sul, né? Nossos eixos estão orientados, né, na direção leste-oeste e na direção norte-sul. Ao contrário daquele sistema cartesiano geocêntrico lá, né, onde a orientação dos eixos, né, não é definida dessa forma, né? Não é um sistema plano e altimétrico, tá? Bom, então a primeira projeção cartográfica, né, o primeiro exemplo que a gente pode ver é uma das mais famosas, né, que é a projeção de Mercator, tá? Essa projeção, né, então tem aí, né, muitos comentários, né, que ela aumenta o tamanho dos países desenvolvidos, né, e diminui o tamanho dos países do hemisfério sul, enfim, né, mas na verdade ela tem uma propriedade de preservar a forma das feições projetadas, né, ou seja, os ângulos, vamos assim dizer, tá? Né, então, se é um ângulo a 90 graus, né, no elipsoide, ele vai ser projetado a um ângulo a 90 graus no plano da projeção, enfim, coisas desse tipo, tá? Ele preserva a forma, ou seja, os ângulos. E aí, consequentemente, né, para preservar a forma, como a gente já viu que é impossível preservar tudo, né, saindo do elipsoide tridimensional curvo para o plano de projeção bidimensional, né, plano, as áreas são afetadas, né, então as áreas são deformadas e esse padrão de deformação ele aumenta, né, conforme a gente se afasta do Equador, né, então lá nas latitudes mais elevadas, seja ao norte, seja ao sul, né, a Antártica, por exemplo, né, visualmente aqui ela é o continente que está mais exagerado, né, e não é um continente aí, vamos assim dizer, desenvolvido, né, não é uma potência capitalista nem nada nesse sentido, mas enfim. Então essas distorções aumentam para latitudes elevadas, né, seja ao norte, seja ao sul, tá? Então essa projeção, ela tem essa propriedade de ser conforme, tá? Projeções do tipo conforme, elas preservam a forma, né, os ângulos, tá, das feições do elipsoide na projeção, no plano de projeção. Contrapartida, as áreas, né, os valores das áreas são deformados, tá? No caso específico da projeção de Mercator, né, esse padrão de deformação ele aumenta com a latitude, né? Então ele é maior para latitudes elevadas, né, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. Os exemplos mais visíveis aqui, né, é o tamanho, né, que fica a Groenlândia e a Antártica, né? Então a área da Groenlândia e a área da Antártica estão superdimensionadas, né? Mas a forma, né, então, o contorno, o desenho delas, por assim dizer, foi preservado nessa projeção. Assim como, né, a forma, o contorno dos demais continentes aí, enfim. Então, essa é uma primeira tipo de classificação que a gente pode fazer da projeção, né, que é em relação à propriedade que ela preserva, tá? Então, projeções conformes preservam a forma, tá? E por que o Mercator, né, desenvolveu uma projeção conforme, né? Porque lá naquela época você estava interessado na navegação, né? Na navegação em alto mar, eu quero sair de um lugar e chegar até outro lugar
por exemplo, me guiando pela bússola, né, ou algum outro método, enfim. Então era interessante preservar os ângulos, né, então, nessa projeção, porque eu ia navegar por ângulos, né, eu ia navegar, por exemplo, por meio de uma bússola ou estrelas, enfim, mas eu não ia ter distâncias, né, eu não tenho distâncias lá em alto mar de referência, o que eu tenho são ângulos, são direções, né, são orientações. Então era interessante preservar essa informação, tá? Os ângulos, né, ou seja, a forma das feições. Consequentemente, né, as distâncias e as áreas, né, elas acabavam sendo deformadas, tá? Aqui é um exemplo, né, de como é feita uma projeção de Mercator, né, então vamos pegar o globo terrestre e vamos abrir ele, né, primeiramente a gente tem os gomos ali, né, porque não está planificado, aí vamos imaginar que a gente passou um rolo de massa, né, um rolo de macarrão para planificar ele, né, e depois a gente abre para voltar à forma original, porque quando a gente passa esse rolo de massa, né, a gente está deformando, né, a forma das feições. Olha, vamos ali imaginar, ó, então ali os gomos, né, fazendo os recortes. Quando a gente faz esse processo de planificar, ó, de passar o rolo do macarrão, deformou, a gente acabou deformando ali, né, a forma das feições. Para voltar à forma original, então, né, essa projeção acaba deformando as áreas, né. Então, ela dá uma espichada aí no sentido norte-sul, né, para preservar a forma original ali, né, dessas feições no elipsoide, tá? Então é a impossibilidade, né, de sair do globo tridimensional, né, do globo terrestre 3D, do elipsoide, para o plano sem deformar, né? Então nesse caso a gente prefere deformar as áreas e preservar as formas, os ângulos, tá? Projeção conforme, né? Bom, aqui a gente tem uma outro tipo de projeção cartográfica, tá? Que ela é dita uma projeção equivalente, né? A projeção de Moore-Wide, né? Então, equivalente no que sentido? Equivalência de áreas. Então, aqui, ao contrário da anterior, a gente está preservando as áreas das feições, né? Notem que a Groenlândia e a Antártica, por exemplo, elas estão com um tamanho muito mais reduzido em relação ao original, porque aqui a gente está preservando o valor da área delas, né? Consequentemente, a gente acaba deformando a forma, né? Então, a Groenlândia está deformada aqui, né? Ela está mais magrinha, vamos assim dizer, né? Ela não teve a sua forma preservada em relação ao original, né? Assim como a Antártica aqui, né? Ela está um tanto espichada, enfim. A Austrália aqui também, né, tá visivelmente ali, né, um pouco mais deformada, enfim. Então a gente não preserva a forma, né, o contorno, o desenho, né, os ângulos, né, das feições, mas em contrapartida a gente mantém as áreas, né. Então é uma equivalência de áreas, uma projeção equivalente, tá. Então as áreas, sim, a área da projeção corresponde ali à área no elipsoide, né, a área no globo terrestre, tá? Então houve uma preservação, uma equivalência de áreas. Então é um outro tipo de classificação das projeções, né, cartográficas. Aqui é uma projeção, então, equivalente, tá? Ela preserva as áreas. Bom, e a gente também tem uma terceira, né, propriedade que a gente pode preservar, que é as distâncias, né? Então aqui é um exemplo de uma projeção equidistante, tá? Que no caso a gente está preservando as distâncias em determinada direção. Nesse caso, está se preservando as distâncias na direção norte-sul, tá? E não na direção leste-oeste, né? Claro, a Antártica, né? A Antártica não tem toda essa extensão, né, na direção leste-oeste, né? A Groenlândia aqui também, né? Dá para ver que ela deu uma espichada na direção leste-oeste, né? Mas na direção norte-sul, né? Aí sim, essas distâncias são preservadas, tá? Então, essa é uma projeção chamada equidistante, né? No caso aqui específico, essa projeção também é dita equiretangular, né? Uma projeção equiretangular que tem essa propriedade de equidistância na direção norte-sul, né? Então, essas projeções equidistantes, elas vão preservar a distância, só que tem que ser a distância em determinada direção, né? Ou em relação a um determinado meridiano, ou em relação a um determinado paralelo, ou em relação a um determinado ponto. Né, não tem como a gente preservar as distâncias, por exemplo, na direção norte-sul e na direção leste-oeste. Porque se a gente fizesse isso, a gente não ia estar deformando nada, né? Então a gente tem as distâncias preservadas tanto na direção norte-sul quanto na direção leste-oeste. Então a gente acabou não deformando em nenhuma direção aqui, né? Então, quando se fala uma projeção equidistante, tem que ter isso em mente, né? Ela preserva distâncias em relação a um ponto de referência, ou a um paralelo de referência, ou a um meridiano de referência, né, ou uma direção, uma determinada direção, né? Então, norte-sul, leste-oeste, uma direção ali a 45 graus, por exemplo, né, um azimuth de 45 graus, enfim.
mas não é em todas as direções, ou para todos os pontos, né, ou para todos os meridianos aí, paralelos, né. Então aqui é um exemplo da projeção equi-retangular, que ela é equidistante no sentido norte-sul. Então ela preserva as distâncias no sentido norte-sul, mas não preserva as distâncias no sentido leste e oeste, por exemplo. Tá? Bom, e a gente tem um quarto tipo, né, de projeção cartográfica, né, nessa questão da propriedade que é preservada, que são as projeções ditas afiláticas, né. Aqui é um exemplo da projeção de Robinson, né. Ela é uma projeção muito utilizada para representações do mapa mundi, tá. Então, o que uma projeção afilática faz? Ela não preserva nada, nada em específico, tá. Ela não preserva a área como a equivalente, ela não preserva a forma como a conforme, e ela também não preserva as distâncias, né, em uma determinada direção, como a equidistante. Mas, né, o efeito conjunto ali das distorções, né, ele é visualmente reduzido, né. Então, ela é uma projeção, né, um tipo de projeção, né, que visualmente parece estar menos distorcida, né, que as demais, porque ela não preserva nenhuma característica em específico, então ela busca reduzir as deformações como um todo, né, as deformações num conjunto aí, né, forma, área e distâncias, tá? Então ela é muito utilizada nessas representações genéricas, como o mapa mundi, né, que eu não estou interessado em nenhuma finalidade em específico, e aí visualmente eu tenho uma ideia de menor distorção total ali, né, vamos assim dizer, nessa projeção, tá? Como, por exemplo, aí a projeção do Robinson, né? Então a gente pode ver, né, a Groenlândia e a Antártica, elas não estão com um tamanho tão exagerado, né, e ao mesmo tempo elas também não estão com uma forma tão distorcida, né, tão espichada, enfim, então visualmente parece que deforma-se menos, né, a Austrália aqui também, enfim, então não preserva nada em específico, né, uma projeção afilática. Então aqui uma figurinha com as quatro, né, então aqui a gente tem a projeção conforme, né, então vamos lembrar, a gente tem uma primeira classificação que a gente pode fazer das projeções cartográficas, é quanto às deformações, né. Então, projeções conformes preservam a forma, né? Projeções equivalentes preservam a área, né? Projeções equidistantes preservam as distâncias em determinada direção ou determinado ponto, né, de paralelo, meridiano, enfim, né? E projeções afiláticas não preservam nada, né, em específico, mas visualmente, né, buscam reduzir ali a distorção total, tá? Então, e uma projeção diferente, né, para cada tipo, né? Então, um exemplo, né, de uma projeção conforme Mercator, né, é equivalente a Moawide, equidistante a equi-retangular, né, e afilática a de Robinson, tá? Então vai depender da finalidade, né, pessoal, para qual projeção eu vou adotar, qual propriedade, né, em específico. Bom, só que além disso, a gente também pode classificar as projeções cartográficas, né, quanto à superfície de projeção, tá? Então, claro, todas elas são planas, né, mas eu posso projetar diretamente num plano, aí eu vou ter uma projeção plana, né, ou azimutal, também conhecida como azimutal, né, como exemplo dessa figura, né, então o projeto do elipsoide diretamente para o plano, tá? Mas eu posso projetar do elipsoide para um cone, né, eu vou ter uma projeção cônica, né? Pense num cone tipo aquele chapeuzinho de festa, né? Eu posso botar o cone num globo terrestre, né? E depois com uma tesoura cortar ele e abrir ele, né? Planificar, fazer a planificação do cone. Então eu tenho uma projeção plana, né? Que foi planificada ali, mas ela não foi projetada diretamente no plano, né? Ela foi projetada num cone e esse cone foi aberto depois, tá? Então uma projeção cônica. E eu também posso projetar, por exemplo, num cilindro, né? Então a mesma ideia, né, como se fosse um copo ali, né, um copo sem fundo, né, enfim, eu poderia colocar o copo ali, né, envolver o meu globo terrestre num copo, né, num cilindro, depois, um copo de papelão, por exemplo, né, depois eu venho ali com uma tesoura, né, e corto esse papelão e abro ele, né, faço a planificação desse cilindro, então seria uma projeção cilíndrica, né, também vai haver uma planificação, né, um planisfério do nosso elipsoide, né, do nosso globo terrestre, mas primeiramente num cilindro, né, que depois vai ser então planificado, tá? Então essas são as três principais superfícies de projeção, né? Claro que também tem outras, né, mas projeções planas, né, cônicas ou cilíndricas, né? Plana projetada diretamente no plano, em plano, né, como uma folha de papel, por exemplo, né?
cônica projetada primeiro num cone, né, que depois é planificado, como por exemplo ali um chapeuzinho de festa de aniversário, e cilíndrica, que é projetada primeiramente num cilindro, né, depois de ser planificado, como por exemplo ali um copo vazado, né, um copo sem fundo, enfim. Bom, aí essas superfícies de projeção, né, então plana, cilíndrica ou cônica, né, elas também podem ser classificadas quanto à posição, tá, da superfície de projeção. Tá? Então, por exemplo, né, a gente pode ter o aspecto normal, o aspecto transverso, né, e um aspecto oblíquo. Tá? Normal, vamos assim dizer, né, para o cilindro e para o cone, quando o eixo de simetria ali do cilindro ou do cone está paralelo ao eixo de rotação da Terra, né? Então paralelo ao sentido norte-sul. Tá? Transverso é o contrário, né? Então quando o eixo de simetria do cilindro ou do cone, né, ele faz um ângulo aí de 90 graus, né, com o eixo de rotação da Terra, né? Então com a direção norte-sul. Tá? No caso da azimutal ou plana, né, então o normal é quando o plano, né, ele está ali em um dos polos, né, e transverso é quando ele está ali, né, na linha do equador, né, em algum ponto no equador em específico, tá? Já o aspecto oblíquo é um caso intermediário, né, então ele vai estar em determinado azimuth aí qualquer, né, que não vai ser nem nessa situação, né, paralela ao eixo de rotação ou perpendicular ao eixo de rotação, né, mas numa direção ou outra intermediária, né, numa latitude qualquer aí, vamos assim dizer, né. Então a gente tem aí o caso oblíquo, tá? Para as três situações, né? Plana, cilíndrica e cônica, tá? Então a gente também pode ter então projeções normais, projeções transversas, né? Ou projeções oblíquas, né? Tanto para a plana quanto para a cilíndrica quanto para a cônica, né? Dependendo aí da posição, né? Dessa minha superfície de projeção, né? O cone, o plano ou o cilindro, enfim. E ainda tem mais uma classificação, pessoal, que é quanto à situação dessa superfície de projeção, né? Planar, né, cônica ou cilíndrica, tá? Bom, tem basicamente dois casos. Elas podem ser do tipo tangente, tá? Uma superfície tangente. O que é tangente? Ela vai tangenciar o elipsoide, ela vai encostar no elipsoide, vamos assim dizer, né? Então aqui é um exemplo, né? Uma cônica tangente, ó, ela vai encostar aqui no elipsoide. Uma cilíndrica tangente, ela está aqui encostando, né, no elipsoide. E uma plana tangente, né? Ela está encostando, tocando, tangenciando, né, o elipsoide num ponto. Tá? Então no caso da cônica, né, ela vai ser tangente em um paralelo, vai ter só um paralelo ali que vai ser de fato, né, a zona de contato da projeção, do cone. Tá? No caso da cilíndrica, né, a mesma ideia, né, ela vai ser tangente a um paralelo. Né? Isso no caso normal, né? Se for pensar no caso transverso, vai mudar para o meridiano, mas enfim. Tá? Então, tangenciando em uma linha, né, em um paralelo. E no caso da planar, ela vai tangenciar em um único ponto. Né? Só um pontinho ali que vai ser de fato a zona de contato do plano da projeção com o elipsoide. Tá? Mas eu também posso ter o caso secante. Né? No caso secante, ela vai seccionar, né, o elipsoide. O que seria seccionar? Ela vai, vamos assim dizer, grosso modo, vai cortar, né? Vai fatiar ali, né, o nosso elipsoide a ser projetado. Né? Então, no caso da cônica, por exemplo, ó, ela vai seccionar em duas linhas, né, em dois paralelos ou dois meridianos. Né? Ela vai estar cortando ali, né, o elipsoide nessas... Né, ela vai estar encostando nele, né, nessas duas linhas e cortando ele, né, por dentro ou por fora, aqui, enfim, né, no restante. No caso da cilíndrica, a mesma ideia, né, ela vai seccionar, ó, em dois paralelos ou dois meridianos, enfim, então ela vai é como se estivesse encostando, né, nesses dois paralelos, mas ela está cortando, ela passa por dentro e por fora ali, né, do elipsoide, nesse caso secante. E o mesmo para o plano, né, para a projeção planar. Né? Então, no caso secante, ela vai seccionar em uma linha, né, um paralelo, um meridiano, enfim, né, o nosso elipsoide, e também vai cortar, né, vai fatiar ele ali
vai projetar por dentro e por fora, né, nos demais casos, tá? Então, temos esses dois casos, né, para qualquer tipo de projeção, né, cônica, cilíndrica ou planar, né, o caso tangente e o caso secante, né. Bom, e aí qual que é a principal consequência disso, né? Então, qual que é a diferença, né, entre o caso tangente e o caso secante? Tá? A diferença aqui é a seguinte, ó, pessoal. No caso tangente, né, a gente não tem distorção, deformação na zona de tangência, né? Por quê? Porque a gente está encostando, né? A gente está encostando a nossa superfície de projeção no elipsoide, então não tem deformação. A gente está projetando ali de 1 para 1, sem deformar, né? Não, a rigor, assim, é como se não, nem houvesse projeção, né? Porque a gente já está encostando, né, direto ali, então a superfície já é coincidente com o elipsoide ali, né? Conforme a gente se afasta dessa zona de tangência, aí sim a gente vai projetando, a gente vai deformando, né? E aí a gente vai aumentando, né, a nossa deformação conforme a gente se afasta da nossa zona de tangência, né? As projeções, e aí a projeção vai ficando sempre maior, né? Então a feição projetada, ela vai ficando sempre maior do que a feição original no elipsoide, porque a gente está projetando aqui de dentro para fora, vamos assim dizer, né? Então vai havendo um aumento aí das distâncias e das áreas, tá? No caso secante é um pouco mais complexo, né? Então no caso secante, o que a gente tem? A gente vai ter ali, né, duas zonas de secância, onde não vai haver deformação, né, novamente, porque é uma zona de contato, né, entre a superfície de projeção e o elipsoide, né? Então não há deformações aqui nessas zonas de secância. Entre as zonas de secância, a gente vai projetar de fora para dentro, né? Então do elipsoide para o plano de projeção, né? Então de fora para dentro, ou seja, as nossas distâncias, as nossas áreas vão reduzir, vão encolher na projeção, elas vão ser menores do que no elipsoide, tá? E a partir das zonas de secância, né, a gente vai projetar de dentro para fora, né, do elipsoide para o plano ali, né, então de dentro para fora. Então, de novo, né, assim como no caso tangente, vai haver um aumento das distâncias e das áreas, né, então as distorções vão ser no sentido de aumento das feições projetadas em relação às feições originais no elipsoide, tá? Bom, então o caso tangente, né, a partir da zona de tangência, as distorções só aumentam, né, e é sempre no sentido de aumentar mesmo, né, o valor das distâncias e das áreas, enfim, né, então elas ficam maiores, né, conforme eu me afasto, e no caso secante, elas vão assim dizer, elas vão ser um pouco mais controladas, né, porque eu tenho duas zonas de secância ali, né, só que vai acontecer situações opostas, né, eu vou ter um caso entre as zonas de secância que eu vou estar projetando de fora para dentro, né, ou seja, as distâncias e as áreas vão reduzir, né, do elipsoide para a projeção, e a partir das zonas de secância eu vou projetar de dentro para fora, né. Então, ou seja, as distâncias e as áreas vão aumentar, né, do elipsoide para a projeção, tá. Então as distorções de forma global, né, são mais controladas no caso secante, mas em contrapartida eu tenho essas duas situações, né, tem tanto um aumento quanto uma redução das distâncias e das áreas projetadas, né? Enquanto no caso tangente, né, a partir da zona de tangência, distâncias e áreas só tendem a aumentar, tá? Tudo isso vai ser importante depois para entender o sistema de projeção, o TM, tá, pessoal? Né? Os sistemas TM como um geral, por isso que a gente está vendo todos esses conceitos no primeiro momento, tá? Bom, e aí aqui a gente tem, né, então a gente pode ter projeções cilíndricas, que são conforme, né, como a gente já viu de Mercator, mas a gente também tem projeções cilíndricas equivalentes, né, como a de Lambert, ou projeções cilíndricas que são equidistantes, né, esse exemplo do sentido norte-sul, que é a equirretangular, que a gente também já viu, né. O mesmo vale para as cônicas, né, pessoal, então a gente tem aqui uma cônica de Lambert, que é conforme, né, uma cônica de Albers, que é equivalente, né, e uma cônica equidistante, aqui no caso também, né, no sentido norte-sul e também ao longo do Equador, tá? Então também tem uma equidistância ao longo do Equador. E o mesmo para as projeções planas ou azimutais, né? Então aqui a gente tem uma estereográfica, né, que é conforme, aqui nós temos uma azimutal de Lambert, que é equivalente, tá? E aqui a gente tem uma azimutal equidistante polar, né? Então que tem equidistância
e conservação dos azimuths em relação ao Polo Norte, aqui, que é o centro da nossa projeção. Enfim, então a gente pode combinar tudo ali, né, pessoal? Né? Então, cilíndrica, cônica, plana, equivalente, aqui retangular, equivalente, conforme ou equidistante. Tem o caso normal, o caso transverso, o caso tangente, o caso secante, enfim, aí vai combinando tudo, né? Vocês vão ver que a projeção, o sistema de projeção UTM, né, Universal Transverso de Mercator, ele vai ter cada uma dessas propriedades também, né? Então, por isso que é importante ter uma noção do quadro como um todo aqui, né? Que a gente está vendo aqui de forma introdutória, tá? Então, não são todas as projeções cilíndricas que são conformes, como a de Mercator, por exemplo, né? Não são todas as projeções azimutais, né, que são equidistantes, né, como a equidistante polar e assim por diante, tá? A gente tem casos a casos, a gente pode combinar diferentes tipos de projeções aí, variando superfície de projeção, né, situação da superfície, propriedade preservada e etc. E aqui alguns exemplos de projeções cartográficas mais excêntricos, vamos assim dizer, né, que fugindo um pouco desses casos mais convencionais que a gente está vendo, né. Então a gente tem, por exemplo, né, essa projeção sinusoidal, né, que é a dita pseudocilíndrica, né, ela é uma cilíndrica de fato, né, que ela é equivalente, né, preserva áreas, tá, e ela também é equidistante no sentido leste-oeste, tá. E acaba ficando com essa forma maluca aqui, né. Aqui a gente tem uma projeção de Werner, né, esse formato de coração, né, é uma pseudocônica, que ela é equivalente, né, ela preserva as áreas, ela é equidistante ao longo dos paralelos, né, então para uma determinada latitude, e também ela também é equidistante no meridiano central, tá? E em relação ao Polo Norte também. Então ela é equidistante aí, né, em três situações, né, ao longo de um mesmo paralelo, né, ao longo do meridiano central, né, e também em relação ao Polo Norte. E ela ainda é equivalente, ela ainda preserva a área. E ela tem esse formato maluco aí, né. Então a forma vai para o saco aqui, né, para a gente fazer com que ela seja equivalente e equidistante aí em algumas situações, a forma acaba indo para o saco, né. O mesmo aqui dessa aqui, né, então ela é equivalente e equidistante no sentido do leste-oeste, e a forma acaba, né, indo para o saco. Aqui também, né, então, ela preserva a retroazimutal de Craig, ela preserva os azimuths em relação a um ponto central, né, então o primeiro uso conhecido dela lá era para Meca, né, então todos os caminhos, né, levam a Meca, vamos assim dizer, né, então para preservar os azimuths, né, as direções para o ponto central da projeção que era a Meca, né, então se eu quero chegar em Meca eu tenho que seguir nessa direção, né, e além disso, projetando os meridianos como linhas verticais, né, ó, linhas retas verticais, né. Então, para fazer isso, eu acabo deformando também, né, novamente, completamente, né, a forma ali do elipsoide, né, e a gente tem uma projeção nesse sentido, né. Eu poderia mudar o ponto central da projeção, né, não poderia ser necessariamente Meca, né, enfim, mas eu ia ter um padrão de distorção semelhante, né. Aqui uma outra, né, dita pseudo-azimutal, que é a de Strebe 95, né, ela é equivalente, né, então preserva as áreas, e ela tem uma distorção maior nas bordas, né, então ela tenta preservar a forma, né, aqui, né, no Equador e mais próximo ao Equador, né, e só deformar mais mesmo nas bordas, né, então ela tem esse formato aí, também estranho, né, por assim dizer. Então, tem, na verdade, esse pessoal tem milhares, né, tem infinitas projeções cartográficas possíveis, né, seja por construção geométrica, né, por geometria, né, perspectiva, né, por projeção, como se a gente fosse projetar os pontos de luz, enfim, quanto por aspectos matemáticos, né, então, como que eu converto as coordenadas geodésicas, né, latitude e longitude, para coordenadas no sistema de projeção cartográfica, este-norte. Então, tem infinitas funções matemáticas, né, que podem fazer essa transformação. Consequentemente, eu tenho infinitas projeções cartográficas que possam ser desenvolvidas, né? Embora depois, no curso, a gente vai focar especificamente no sistema TM, né? Nas projeções ditas transversas de Mercator, que são as mais adotadas aqui no Brasil, né? Mas, enfim, isso aqui é um mundo à parte, né, pessoal? Então, é importante vocês terem noção disso, tá? E aqui mais exemplos, né? Aqui são projeções poliédricas, né? Ou seja, que eu tenho múltiplos planos de projeção, né? Eu não vou projetar num único plano, num único cilindro, num único cone. Eu vou projetar ali em vários planos diferentes de projeção.
Então, conforme diria aqui num tetraedro, né, por exemplo, aqui, então como se eu tivesse um triângulo, né, com o mapamundi ali, né, e várias outras aqui, né. Então, essa aqui, por exemplo, ela é um octaedro, né, sem descontinuidade de massas, né. Então, eu não tenho, ela tem descontinuidades aqui, mas as descontinuidades ocorrem todas no oceano, né. Não tenho descontinuidade nos oceanos e ilhas, enfim. Então ela tem uma baixa distorção em relação ao globo original, né, o globo terrestre original. Uma projeção interessante, né, ela só tem descontinuidades em alto mar. Tá? Uma projeção borboleta, né, também no octaedro. Aqui um poliedro de 20 lados, né, então são 20 planos de projeção diferentes aqui, né, que vão resultar nessa projeção. Aqui uma projeção equivalente, né, então ela preserva as áreas e ela tem essa forma completamente estranha, né, cheia de descontinuidades. Aqui a gente tem uma projeção que é tipo uma estrela, né? Então o hemisfério norte está numa projeção azimutal equidistante em relação ao polo norte, né? Mas eu também tenho ali as pontas das estrelas no hemisfério sul, né? Uma combinação. Aqui eu tenho uma projeção cartográfica que está projetando o mundo num quadrado, né? Então o elipsoide num quadrado, né? Um quadrado plano. Aí notem que o Equador ele faz ângulos de 90 graus aqui, né, que seria fisicamente impossível, né, na realidade, né. Então imagina que eu estou vindo aqui ao longo da linha do Equador e de repente tem que fazer uma curva de 90 graus, né. Isso não existe, né. Se eu estou seguindo no Equador, eu vou manter ali a minha mesma latitude, né, enfim. Mas ela projeta, no caso aqui, né, ela é conforme, ela preserva a forma, mas projetando aqui como num quadrado, né, o nosso mapa mundi. E aqui temos outra projeção, né, equivalente, parecida com essa de Gold, né, também que deforma bastante a forma, né, que ela é obtida pela média da coordenada norte, né, em duas projeções diferentes, enfim. Uma outra projeção borboleta aqui, né, que também é conforme, também preserva a forma. E aqui uma projeção de um hemisfério em um quadrado, né, também conforme. No caso, a gente projeta metade do mapa mundi, por assim dizer, né, que é um hemisfério, né. Nesse caso, não é nem o hemisfério norte ou sul específico, né, nem o ocidental ou oriental, né, é um hemisfério qualquer aqui, né, enfim. Dá para ver que a Oceania, né, por exemplo, ficou de fora, né, a Austrália, né, ficou de fora aqui dessa projeção, tá. Então, enfim, né, então, infinitas projeções aí, das mais malucas possíveis também, né. Aqui é uma animação dessa projeção de Fuller, né, que é essa de 20 lados ali, né. Então, quem já jogou RPG, por exemplo, né, pode lembrar que tem os dados ali, né, de 20 lados, por exemplo, né, basicamente como se tivesse isso, né, transformasse o globo terrestre num dado de 20 faces ali, né, um polígono de 20 faces e depois abrisse ele, né, planificasse ele no plano da projeção, tá? Uma última vez aí, né? E é óbvio que isso causa deformações, né, pessoal? Então, sair do esferoide tridimensional, que é o elipsoide de revolução, para o plano da projeção, né, não importa a projeção dotada, vai deformar, né, vai deformar em algum aspecto, em algum sentido, tá? O que a gente faz é escolher propriedades específicas, né, de acordo com a nossa finalidade para se preservar. Aqui são as indicatrizes de Tissot, né, que elas visualmente, né, elas nos fornecem uma ideia de qual que é o padrão das distorções, né, pessoal? Vamos pensar o seguinte, então, né, um círculo, né, um círculo perfeito, né, com igual distância norte-sul, leste-oeste, né, um raio constante, não teria deformação nenhuma, né, em termos de forma. Agora, claro, quanto maior o círculo, né, então maior está sendo a deformação ali, a ampliação, por exemplo, né, daquela projeção, né, o quanto menor o círculo, maior está sendo a redução, né, da área naquela projeção. Então, uma projeção ideal seria uma projeção em que tivesse círculos, né, círculos perfeitos, né, e de mesmo tamanho, né, para todos os pontos do globo terrestre, o que não acontece, né. Então, conforme a gente está variando o tamanho do círculo, né, maior ou menor, a gente está deformando ali, né, as distâncias e as áreas, né, para mais e para menos. Assim, claro, como obviamente, né, quanto mais o círculo fica achatado, né, então quanto mais ele vira uma elipse, também, né, então a gente está preservando, está deformando mais, né, numa determinada direção, né, norte-sul, leste-oeste, enfim. A elipse pode também ter um azimuth ali, né, ela pode não necessariamente estar alinhada com o norte-sul, ela pode estar alinhada ali num outro azimuth, então a deformação está sendo maior
naquela direção específica, né, um azimuth de 45 graus, por exemplo, né, ao invés de exatamente na direção norte-sul ou de leste-oeste, enfim. Aquela projeção que eu comentei, né, que faz aquelas curvas de 90 graus, né, então tem círculos enormes aqui, né, nessas quinas do Equador, enfim. Então aqui a gente tem uma ideia, né, de como é o padrão de deformação de cada projeção cartográfica, né, por meio dessas indicatrizes de Tissot, tá? Aqui é mais título de curiosidade mesmo, né, pessoal? Então, sei lá, talvez eventualmente cair no concurso público, enfim. Não é algo que o técnico em agrimensura vai utilizar no seu dia a dia, né? Bom, aqui a gente então tem um quadro resumo, né, sobre os tipos de projeções cartográficas, né? Então a primeira questão é em relação à superfície, né? Superfície cilíndrica, cônica ou plana, tá? E aí cada uma delas tem um padrão de distorção específico, né? Então a cilíndrica, ela tem um padrão de distorção proporcional à latitude ou à longitude, né? Depende se ela está ali no aspecto normal, né, ou transverso, tá? As projeções cilíndricas, elas vão ser adequadas ou para regiões equatoriais, né, porque daí ali no próximo equador a distorção é menor, né, ou de larga extensão, né, porque pensando para áreas maiores, né, ela tende a deformar menos do que a cônica e a plana, né, embora obviamente ela também deforme bastante, né. Já a cônica, ela tem um padrão de distorção assimétrico, né, ao longo do eixo do cone, né. Por quê? Porque o cone ele é menorzinho, né, lá na ponta do chapéu, né, ele é maior ali, né, na sua base, né. Então isso faz com que o padrão de distorção seja assimétrico, né, não seja igual. Então ele é adequado para regiões ou de médias latitudes, né, que daí a gente pode pegar ali uma fatia específica do cone, né, ou retangulares, né, que é esse caso do caso normal, né, ou do caso secante, né, transverso, né. Então, se é uma região retangular, né, a gente pega ali justamente uma fatia específica do cone onde o padrão de deformação é parecido e projeta ali, né, aquela feição, né, numa projeção cônica, tá? Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, né, mas se eu não me engano, os Estados Unidos, eles adotam uma projeção cônica, né, que eles estão lá numa região de média latitude, né, e eles são, né, vamos assim dizer, mais retangular, né, eles têm uma extensão maior no sentido leste-oeste, no sentido norte-sul. O Chile seria outro exemplo, né. E temos as projeções planas, né? Então o padrão de distorção da plana ele é radial a partir da zona de contato, né? Então ele vai ali em todas as direções, né? A partir daquela minha zona de contato, né? Então ele vai ser adequado aí ou para regiões circulares, né? Por esse padrão de distorção radial, ou polares, né? Que a gente considera o polo ali como o centro da projeção, né? O polo norte ou o polo sul, enfim. Quanto à característica que ela preserva, né? Projeções conformes, elas vão preservar a forma, né? Os ângulos das feições projetadas, né? Então, elas vão ser muito utilizadas tanto para fins de navegação, né, que eu estou me orientando por direções, né, por ângulos, quanto para o mapeamento em grande escala. Né. Então, são essas projeções conformes que a gente, em geral, vai utilizar aí, na agrimensura, né, na cartografia como um todo, aí pensando em fins de mapeamento. Tá? Por quê? Porque o que é um quadrado, né, é projetado como um quadrado, né, o que é um triângulo é projetado como um triângulo, né, então, enfim, vamos assim, a grosso modo, né, o que a gente enxerga ali, né, ele é preservado, ele vai ter uma área maior, né, ou menor, enfim, vai ser ampliado ou reduzido, mas a forma, o desenho, o contorno é preservado, né. Então, as projeções conformes, em geral, são mais adequadas para o mapeamento, tá? Que a gente enxerga, vamos assim dizer, né, vai estar no desenho. Maior ou menor, enfim, né, mas a forma, o desenho, o contorno, os ângulos vão ser preservados nessa projeção, tá? A equivalente vai preservar a área, né, então aplicações, né, vai ser quando eu estou mais interessado em fazer um mapa que tem um determinado tema, né, um mapa temático, por exemplo, um estudo de vegetação ou de uso do solo, enfim, onde a variável área é importante, né. Então, claro, se eu for trabalhar com uma projeção conforme, a área que eu estou trabalhando naquela projeção não vai corresponder à área real ali no elipsoide, vai haver uma deformação da área. Né? Então, posso tirar conclusões equivocadas aqui, né? Porque eu estou trabalhando com uma projeção que não preserva, não é equivalente, não preserva as áreas, né? Ela preservou a forma.
Então, nesses estudos, seria mais interessante trabalhar com uma projeção equivalente, que preserva de fato a área, né, em detrimento da forma, né, do contorno, do desenho, enfim. Equidistantes, né, elas vão preservar a distância ali em uma certa direção, né, ou em relação a um ou mais pontos de referência, enfim. Então, vai ser quando eu tenho finalidades específicas, né, ou estratégicas, como o uso militar, por exemplo, né, que eu tenho uma base e quero saber as distâncias, né, das outras regiões, né, dos outros pontos em relação àquela minha base de referência, por exemplo. Enfim, então, um exemplo de aplicação seria esse, né, uma finalidade estratégica como o uso militar ali, que eu tenho um ponto de referência e quero preservar as distâncias em relação a esse ponto de referência, essa base ou esse alvo, enfim. E a filática, ela não vai preservar nada, né, nada em específico, né, ela vai buscar reduzir, né, a distorção total, né, ao menos visualmente, enfim. Então ela vai ter aplicações, né, como exemplo de aplicações, quando eu não quero nada em específico, né, eu quero um mapa genérico, né, sem nenhuma finalidade, sem nenhum tema em específico, como por exemplo, né, os mapas mundi, né, fazer um mapa mundi, enfim. E quanto à situação da superfície, né, a gente tem o caso tangente e o caso secante, tá? Nas projeções tangentes, né, a gente vai ter uma deformação nula na zona de tangência, né, então não há deformação ali, né, porque o plano de projeção, né, a superfície de projeção está tangenciando o nosso elipsoide, e conforme a gente se afasta dessa zona de tangência, né, então a gente tem um fator de aumento cada vez maior, né, da deformação, tá? E isso vai resultar numa deformação máxima maior que o caso secante, né. No caso secante, eu vou ter uma deformação nula nas zonas de secância da projeção, né, nessas zonas de secância, né, da superfície de projeção com elipsoide, e aí eu vou ter tanto um fator de redução, né, uma distorção para menos, tá, das feições projetadas, né, que vai ser entre as zonas de secância, e eu também vou ter um fator de aumento, né, um fator de distorção para mais, né, a partir das zonas de secância. Né. Então eu vou ter uma distorção máxima menor, né, do que no caso tangente, mas eu vou ter as duas situações, eu vou ver tanto uma redução das distâncias e áreas projetadas, quanto uma situação de aumento das distâncias e áreas projetadas, dependendo da minha localização em relação às zonas de secância da projeção, tá? Então, de forma geral, é isso, né, pessoal? É óbvio que vocês não vão virar doutores, né, no assunto em uma aula, né? Então, cursos de engenharia cartográfica, agrimensura, né, tem uma disciplina inteira, né, em geral aí, só sobre projeções cartográficas, né, e que a gente está vendo em meia aula, né. Então, mas é importante ter todas essas noções, porque quando a gente for trabalhar com as projeções TM, né, transversas de Mercator, o próprio termo já está sugerindo, né, transversa, enfim, vocês vão ver que elas vão ter aí uma série de propriedades, né. Então elas vão ser cilíndricas, conformes, né, secantes, né, e transversas, né. Então, enfim, então para saber o que é cada coisa, né, é importante a gente ter essa noção do quadro das projeções cartográficas como um todo, né. E também, né, claro, sempre também tem esse senso, né, que falou em projeção cartográfica não está falando necessariamente em UTM, né. O UTM é o sistema que foi adotado, né, no mapeamento sistemático do território brasileiro, mas existem aí milhares, né, infinitas projeções cartográficas distintas, né, e não necessariamente esse é o sistema que é adotado em todos os países do mundo, por exemplo.